Tudo bem, pessoal? Bem-vindos então ao 3D Concursos, mantendo o nosso compromisso com o aluno, na verdade, mais do que compromisso. Eu vou comentar aqui agora, nesse exato momento, a discursiva 1, aplicada para a prova de contador, especialista em contabilidade do Ministério Público do Rio Grande do Norte, cuja banca foi a própria Universidade Federal Rio Grande do Norte. Por que eu estou dizendo mais do que o compromisso? Porque, na verdade, o 3D não comercializou nenhum curso para esse edital. O primeiro registro é esse. Mas a gente sabe que alguns alunos nossos são alunos dos cursos regulares, ou mesmo que não fosse. É uma prova interessante, é uma prova que merece ser comentada, pelo menos na parte de orçamento e contabilidade pública, mas mais contabilidade pública. E eu trouxe, e a gente vai fazer os comentários da discursiva 1, que é esse vídeo. Não perca ainda os comentários das outras, da discursiva 2, que vai ser outro vídeo, e o que já teve, que foi o das questões objetivas. Beleza? Então vamos lá. Então a banca é a Comperv, da UFRN, é algo similar ao CESP, entendo eu. O CESP está para a UNB, assim como o Comperv está para a UFRN, uma nova banca aí surgindo. Quero agradecer ao aluno Ribinaldo Medeiros pelo envio da prova. Né? Sem esse envio das provas fica difícil, porque algumas provas são restritas. Agradeço mais uma vez ao nosso aluno. E aí vamos lá. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento. Válidos para os poderes executivo, legislativo, judiciário e todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina. Cite 5 princípios orçamentários e explique o que cada um deles determina conforme o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Beleza. Então, numa prova dessa, não é difícil essa prova. Mas você tem que escolher os princípios realmente que você tem domínio. E aí eu não recomendo que você traga princípios doutrinários. Por quê? Porque não está no MCASP. Os princípios doutrinários, por exemplo, como uniformidade, exatidão, são princípios, beleza, são doutrinários, mas não estão no MCASP. Então é melhor você seguir o feijão com arroz, que é o que está no MCASP. Então nessa prova, quais eram os princípios que você poderia falar? Você poderia falar do princípio da unidade. Vou até anotar aqui para não ter problema, para a gente bater um por um. Unidade. A gente poderia falar do princípio da anualidade. A gente poderia falar do princípio da exclusividade. A gente poderia falar do princípio do equilíbrio. E poderia falar do princípio da universalidade. Pronto. Então, nesse tipo de prova, você tem que ser feijão com arroz. Você tem que trazer o básico. Nada de colocar coisas muito profundas. Princípio da programação, está lá no livro do Giacomonte. Para quê? Não precisa disso. Então vamos seguir aqui o nosso material. Coloquei aqui unidade, né? Então quando eu falo de princípio da unidade, o que é que a gente diz? Então como é que eu faria essa prova? A gente diria o seguinte. Dentre os princípios do MCASP, destacam-se. Aí eu falarei os 5 princípios que eu já discorri aqui. Unidade até chegar no universalidade. Beleza. Aí depois, isso é o primeiro parágrafo, depois eu faria um parágrafo para cada princípio. E aí o que é que a gente diria no princípio da unidade? De acordo com o princípio da unidade, a LOA é única, ou seja, é vedada a existência de orçamentos paralelos. Aí, pronto, basicamente seria isso. No entanto, do princípio da unidade deriva o princípio da totalidade, que diz que apesar da LOA ser única a cada exercício, nela constam 3 orçamentos, fiscal, seguridade social e investimento. Ponto. Esse foi um parágrafo para falar de unidade. O segundo seria anualidade. Então, no princípio da anualidade, o que é que a gente poderia falar? De acordo com o princípio da anualidade, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Ou seja, o orçamento autorizado para aquele exercício, em regra, só pode ser executado naquele exercício. Ressalvado quem? Ressalvado os créditos especiais ou extraordinários, autorizados nos últimos 4 meses, que podem ser reabertos no exercício seguinte. Acabou. Exclusividade. O princípio da exclusividade no âmbito da Federação Brasileira aplica-se aos impostos. Ou seja, em regra, é vedada a vinculação de receita de impostos a despesas, certo? Órgãos ou fundos. Aí, aí você tem que fazer um jogo. Cara, será que eu estou precisando de mais linhas? Se você estiver precisando de linhas, você pode falar das exceções do princípio da exclusividade. São exceções ao princípio da exclusividade. Despesas
despesas com transferências constitucionais, despesas com saúde, despesas com educação, despesas com administração tributária e as garantias prestadas às operações de crédito, inclusive antecipação de receita orçamentária. Fechou. Equilíbrio. O princípio do equilíbrio, em regra, não, a gente pode dizer assim, o princípio do equilíbrio, de acordo com a doutrina, indica que as despesas não podem superar as receitas. Beleza. No caso do Brasil, o princípio do equilíbrio é materializado pela regra de ouro, que determina que as operações de crédito não podem superar as despesas de capital. No entanto, admite-se que a regra de ouro seja desrespeitada na abertura de créditos suplementares ou especiais por maioria absoluta do legislativo. Beleza. E universalidade. O princípio da universalidade determina que todas as receitas e despesas orçamentárias constem na LOA. Ele não se aplica às receitas e despesas extra-orçamentárias, que são entradas e saídas compensatórias do ativo e passivo financeiro. Pessoal, em linhas gerais, era isso que você tinha que ter dito. Ah, professor, mas tinha menos linha do que você está falando aí. Se eu fosse escrever tudo que você está falando, eu tinha escrito uma Bíblia e a questão só tinha 15, 20 linhas. Eu não estou entrando no mérito das linhas, eu estou aqui para responder o conteúdo. Mas o que é que você faria se tivesse poucas linhas? Você não falaria das exceções. Você só usaria o em regra. Isso se tivesse, se você fosse escrever e faltasse linhas para você completar o raciocínio. Aí você faria a seguinte estratégia. Eu não vou falar das exceções, mas eu vou usar um em regra, já que eu não estou falando das exceções. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro comentário. Daqui a pouco a gente volta com o comentário da prova 2. Até daqui a pouco.